Aleluia, boa noite, queridos, graça e paz, amém? Obrigado, te louvou, vocês são um sucesso, viu? Deixou as coisas mais fáceis para mim. Então, como o pastor Wellington falou para todos nós, né? Nós somos pastores lá na igreja Verbo da Vida no Gama. Pastor Wellington não, perdão. O Guga, né? Somos pastores na igreja Verbo da Vida lá no Gama e temos visto a glória, a graça, o poder de Deus naquele lugar. Bem como aqui também, nós percebemos o poder de Deus aqui, a graça, a unção de Deus, amém? E eu quero também honrar minha esposa que veio comigo, né? Deixou lá, nós temos um bebezinho de 4 anos e meio, ficou lá na igreja e ela veio me acompanhando e quero honrar você, meu amor, dizer que você vai deixar a minha ministração mais fácil essa noite, né? Vai me fazer mais feliz por estar aqui, amém? Então, o tema da ministração é sobre família, e eu quero, antes de falar a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, quero agradecer essa oportunidade preciosa de estarmos aqui, ao Guga, sua esposa, né, que são os líderes de casais, é isso, pastor? Glória a Deus, pastor Wellington, Jussane, toda a equipe, por nos receber aqui. Para nós é uma grande honra estarmos aqui, sobretudo com esse propósito de podermos compartilhar da palavra de Deus. Vocês sabem que a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem um poder de mudança, de libertação, de transformação. Então, vá dando tchau mesmo aí para aquela pessoa que entrou aqui alguns minutos atrás, porque eu tenho certeza que a palavra vai lhe transformar, porque ela tem o poder para isso, amém? Então, como foi dito, vamos falar um pouquinho sobre família. Eu quero começar mesmo com um texto da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 3, não sei se os meninos da mídia podem projetar aqui para nós. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 3, quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Eu quero que você se atente a essa palavra devido, quando ele diz marido e também a esposa conceda um ao outro o que é devido. A palavra devido, ela tem sim um significado de algo que é devido como uma dívida, né? E o texto diz que o marido, em uma outra tradução diz: o marido pague à esposa o que é devido. Veja, acabou de casar e já está endividado, né? Já tem uma dívida, né? Mas aqui não está falando, se referindo a uma dívida no sentido financeiro, material, não. Veja o que está escrito no mesmo texto, a tradução na versão NVI, diz exatamente assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Essa tradução deixa claro que essa dívida não se refere a uma dívida material, né, financeira, mas sim é uma dívida de deveres relacionais. Amém? Sabe uma coisa interessante, irmãos? É que a maior parte das brigas e das discussões que há entre os cônjuges não são ou não é por causa dos deveres. A maior parte das brigas e das discussões, das desavenças entre o casal ou os cônjuges é por causa dos direitos. Pastor Wellington, eu nunca tive um gabinete com alguém porque está havendo uma divergência do casal com relação a fazer as suas obrigações. Geralmente os gabinetes, às vezes, eles acontecem até de madrugada. A gente vai na casa das pessoas muitas vezes para apagar fogo. Não somos bombeiros, mas estamos apagando fogo por aí. E às vezes, isso acontece até pelas madrugadas. E nunca, não teve nenhum caso em que a gente teve que ir lá por causa
por causa dos deveres. Alguém estava brigando porque queria fazer aquilo que é o seu dever. Geralmente as discussões e as intrigas e as brigas que acontecem no relacionamento conjugal está ligado diretamente aos direitos. Porque você não cumpriu, porque você não me pagou aquilo que me deve. Amém? Então, a relação conjugal, ou seja, ninguém briga ou discute por causa das obrigações. E a relação conjugal, ela não se trata apenas de coletar os direitos, mas também de cumprir deveres. Amém, casais? Amém. Aleluia. Então, quando todo mundo entende o seu papel naquilo que Deus criou, e graças a Deus Ele criou, foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou a família, e Ele também nos deu um manual de funcionamento, né? Eu não sei se você tem o hábito de ler os manuais, mas hoje eu estava anotando algumas coisas no meu celular, pensei comigo, eu tenho certeza que tem algumas funções aqui que poderiam deixar a minha vida mais fácil, mas como eu não li o manual, eu nem sei nem para onde ir. E muitos estão assim, com relação àquilo que Deus estabeleceu no manual, na sua palavra. Então a palavra, ela vai conter os deveres, ela vai conter os direitos, mas também vai conter os deveres. Amém? Então quando se tem o entendimento e a clareza daquilo que é dever e também dos seus direitos, e cada um faz aquilo que deve fazer para cumprir aquilo que lhe cabe, então fica fácil. O Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar e fazer aquilo que é a parte dele também. Amém? Aleluias. E uma coisa interessante é que, quando se trata de casamento e de esposa e de esposo, eu quero dizer a você, marido, que a sua mulher só tem você como homem para suprir os seus direitos matrimoniais. E do mesmo jeito, esposa, você é a única pessoa que pode suprir os direitos matrimoniais do seu marido, né? Eu já ouvi um ministro falar algo bem interessante, que verdadeiramente você pode ter tudo, né, com qualquer uma outra pessoa, menos o relacionamento íntimo conjugal. Você só pode ter com a sua esposa. Então, verdadeiramente, essa relação, ela é uma relação de suprimento, onde o que está em você supre o esposo, e o esposo, o que está no esposo supre a esposa, e não existe uma outra pessoa para suprir, senão um ao outro. Amém? Deus estabeleceu assim, e glória a Deus por isso. Amém? Mas eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero falar um pouco sobre esses deveres e essa obrigação a respeito do marido, no que diz respeito ao exercício do sacerdócio. Amém, maridos? Falar de sacerdócio é muito simples e fácil, pois trata-se do nosso dia a dia. Amém? De quem somos e daquilo que está não apenas nas questões do casamento, mas é o nosso estilo de vida. Somos sacerdotes, e a palavra do Senhor diz isso. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, a palavra diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Pai, para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o texto diz que Jesus nos constituiu sacerdotes. Amém? 1 Pedro no capítulo 2, no verso 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra diz que somos sacerdócio real. E o que é ser um sacerdócio? Como diz a palavra, o sacerdócio é o ofício do sacerdote, ou seja, é aquilo que ele executa como sacerdote. Amém? E o que é basicamente a função do sacerdote? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem um vislumbre daquilo que verdadeiramente é
o ofício desse sacerdote. O sacerdote era aquele que ministrava para Deus em favor do povo e ministrava do povo, de Deus para o povo e do povo para Deus. Amém? Do mesmo jeito somos nós. Nós também ministramos ao Senhor. Amém? E também somos aqueles que carregamos a vida de Deus, que ministra também da parte de Deus para as pessoas. Por isso ele diz, nós somos o sacerdócio ou os sacerdotes desse tempo. Então Deus nos chamou para sermos mesmos aqueles que ministram diante dele, porque estamos diante do Senhor, porque o novo e vivo caminho foi aberto diante de nós pelo sangue do Cordeiro. Estamos diante do Pai e ministramos diante dele, não apenas através dos louvores. Eu quero dizer a você que o louvor, ele não é a música, mas louvor é uma expressão da sua vida, no seu dia a dia, né? A sua vida, ela expressa a Deus louvor, adoração, quando você está com a sua vida alinhada com a vontade do Pai. Então isso é agradável ao Senhor, né? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele fala de uma palavra bem interessante, que é eusebeia, quando fala que é um estilo de vida que agrada ao Senhor 100%, onde Deus tem prazer no estilo de vida do seu filho. É como Jesus, quando foi batizado lá no Jordão, e a palavra diz que ele saiu das águas e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. E a palavra diz que uma voz saiu ali nos céus e disse: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Então verdadeiramente Deus, quando olha para nós, a nossa vida, o nosso estilo de vida ministra ao Senhor, né? E devemos ministrar ao Senhor aquilo que lhe agrada. Amém, irmãos? Da mesma forma, também Deus conta com seus filhos para que da parte de Deus possamos ministrar às pessoas, porque nós somos verdadeiramente exatamente como Cristo. Somos o corpo de Cristo, e não há diferença entre cabeça e corpo. Somos aqueles que detêm verdadeiramente a vida de Deus, para que aquele que precisa ouvir, ou por onde você passar, essa vida possa alcançar alguém. Então nós somos sacerdotes da parte de Deus, também para ministrar de Deus para as pessoas. Amém? Mas trazendo isso para dentro da realidade do casamento, e para dentro da realidade do sacerdócio do marido, quero dizer a você que a gente já deve ter ouvido por diversas vezes essa expressão que o homem ou o marido é o sacerdote do lar. Isso não está na palavra de forma explícita, mas achei bem interessante, porque verdadeiramente quando Paulo vai falar para os maridos ou para os homens, ele faz uma comparação entre Cristo e a igreja. E quem é Cristo? Cristo é o sumo sacerdote. E o que Cristo verdadeiramente fez e faz pela igreja é a ação daquele que ministra para Deus em favor da igreja e ministra de Deus para a igreja. Da igreja em favor de Deus e de Deus em favor da igreja. Ele está lá como nosso advogado à direita do Pai, advogando as nossas causas. Amém? O seu sangue está diante de Deus. Amém? Então quando Deus olha para nós, Ele olha através do sangue de Jesus e do preço que foi pago. Amém? Então é interessante você ver como Paulo faz uma comparação entre Jesus, Cristo e a igreja, e o marido e a esposa. Então verdadeiramente está fazendo a comparação daquele que é o sacerdote, o sumo sacerdote da igreja, com aquele que verdadeiramente é o sacerdote de Deus, do lar e da família. Amém, homens? Eu tenho certeza que Deus vai levantar outra pessoa para falar aqui para as mulheres, mas hoje é dia dos homens. Vocês se alegram? Quem pode dizer amém aí? Olhe para o que está escrito aqui em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 25. Eu quero me deter no texto a partir do 25, porque é quando fala dos homens. Amém? Aleluia. Diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar
a sua mulher como ao próprio corpo. Eu quero fazer uma pausa aqui, não é o tema da nossa ministração, mas aqui Paulo fala de algo extremamente interessante, e eu quero dizer a vocês, mulheres, não é porque Paulo disse para os homens que devem amar as suas esposas, que vocês, mulheres, também estão livres de não amar os seus maridos. Amém? A questão é que muitas vezes as pessoas não entendem o que Paulo está dizendo quando ele diz que o marido deve amar a esposa como ao próprio corpo, e no começo desse tema Paulo fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Essa palavra amar que Paulo está falando aqui, ele está falando do amor, não o amor eros, não está falando do amor filéu, que é aquele que manifesta a amizade, mas Paulo está falando do amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, o amor incondicional. E eu quero dizer a você que é fácil para alguém se submeter, e é fácil para alguém honrar, é fácil para alguém pegar junto, porque você sabe que a posição do homem é o cabeça, como nós acabamos de ler, e a palavra fala que a mulher, ela é submissa, e a submissão da mulher, essa palavra submissão está falando de alguém que está debaixo de uma missão. Então, é fácil para alguém que é amado, de acordo com este tipo de amor, que é o ágape, né? O amor incondicional. Este amor é aquele que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando fala do amor, a partir do versículo 4, e ele vai falando ali uma relação de como este amor se manifesta. O amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor espera. Amém? Então é fácil para a esposa amar o marido que a ama. É fácil para a esposa se submeter ao marido que a ama, segundo Deus, segundo o amor de Deus. Então, quando ele diz, assim maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, ele está falando do estilo de amor, que é um amor incondicional, que é a fonte dos amores. Porque se você manifesta a ágape, com certeza o eros está bem no seu lugar, está funcionando bem. O amor filéu com certeza também. E os demais tipos de amor também estão funcionando, porque a ágape é a fonte de tudo. Se você não sabia, a ágape é o mandamento da nossa aliança. E eis aí o porquê muitos estão casados, mas não estão manifestando o amor segundo Deus, e as coisas estão indo de mal a pior, porque quando não estamos cumprindo o mandamento, as bênçãos que estão na aliança também são interrompidas. Amém? Talvez você possa ter entrado esta noite aqui perguntando, meu Deus, mas eu sou crente, estou indo na igreja, mas por que as coisas não estão acontecendo comigo? Por que as coisas não fluem? De repente, pode ser a vida de amor dentro de casa, com a esposa, com os filhos. O irmão Reagan fala nos seus livros que quando ele colocava alguma coisa diante de Deus, ele orava a Deus e colocava diante de Deus algum pedido, alguma coisa, e se não se manifestasse em 3 dias, ele já estava achando aquilo errado e já ia aos pés do Senhor para saber aonde ele estava errado, porque já era para ter se manifestado. Já imaginou você colocar algo diante de Deus e no máximo em 3 dias já está feito, já está pronto? Então o irmão Reagan diz que na maioria das vezes o Senhor falava com ele, você vacilou, você errou na vida do amor. Então ele era rápido em se arrepender e as coisas aconteciam como deveriam acontecer. Sabe, irmãos, deve ser fácil usufruir das bênçãos de Deus. Quando nós entendemos que o mandamento que nos foi colocado, que é o amor, que é o andar em amor, mas o amor segundo Deus, isso não serve apenas para o contexto conjugal, mas isso verdadeiramente é para todo filho de Deus, porque o mandamento não é só para os casais, é para todo aquele que nasceu de novo. Alguém pode dizer amém aí? Então, de repente, você está me ouvindo aqui e alguma coisa não está bem, vá consultar o seu coração, faça um check-up, veja se você está andando verdadeiramente no amor segundo Deus. Amém, irmãos? Então, a advertência de Paulo é, também maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Posso ouvir amém? Amém. Então Paulo faz uma comparação entre Jesus, que é o sumo sacerdote, com a igreja, e o homem como sendo esse sacerdote que ministra da parte de Deus para a mulher, para a sua esposa e também para a sua família. Agora eu quero dizer uma coisa para você, porque verdadeiramente fica claro que Paulo está fazendo essa comparação, porque essa verdadeiramente é uma função que Deus deu ao homem. Você, marido, você que é cabeça na sua casa, verdadeiramente você é sacerdote, e como sacerdote você tem o dever de trazer daquilo que é o cabeça, Cristo, para a sua esposa e para a sua casa. Todo mundo sabe disso, mas às vezes o que as pessoas não se atentam é que, para que você possa ouvir a voz daquele que é o cabeça, homem, marido, sacerdote, porque nós vimos que o sacerdote é aquele que ouve da parte de Deus e ministra para o povo. No caso, o sacerdote do lar é aquele que ouve as instruções de Cristo e ministra para o seu lar, para a sua esposa. Agora eu quero te fazer uma pergunta: aonde é que esse sacerdote vai ouvir a voz de Deus se não tem comunhão e relacionamento suficiente com Ele? E as pessoas muitas vezes elas estão querendo ouvir de Deus, mas não querem passar tempo com Ele. A gente sabe que o Espírito Santo habita dentro de nós e que Ele está aqui exatamente para nos guiar, para nos dar as direções. E isso não é um acaso, isso é proposital. Você precisa de relacionamento com Ele, você precisa de ter tempo para ouvi-lo, você precisa de ter tempo para receber as instruções. Porque, veja bem, se existe uma missão e a esposa está debaixo dessa missão, e o marido tem de fato a responsabilidade, a obrigação de ouvir do Mestre, de Cristo, quais são as direções dessa missão. Então, como esta mulher vai confiar nas direções se ela não vê seu marido tendo tempo de oração? Como ela vai ouvir uma instrução se não tem certeza que aquilo veio da parte do mestre, do cabeça? Porque a missão não é tua, marido, ela vem do Senhor. E eu não quero dizer a você que a missão, como marido, como sacerdote, está ligada apenas naquilo que você deve fazer para o futuro, as decisões que vão tomar, o que vocês vão executar com relação aos planos do futuro. Mas eu quero dizer a você que a missão está relacionada a também manifestar verdadeiramente quem você é em Cristo. A tua esposa precisa ver você com tempo de oração, um homem de oração, um homem da palavra, um homem da santificação. Não um homem que passa horas e horas na televisão, irmãos, e não tem tempo para o Senhor. A mulher tem que ficar empurrando o homem para vir para a igreja. Pastor, eu não vim bater no seu povo. Eu vim apenas trazer um recadinho do Senhor. Eu sou apenas um menino de recado hoje. Vocês estão aqui? Aleluia. Porque não tem como você falar de relacionamento, irmão, sem você tocar nos pontos que são gritantes, extremos. Porque a relação matrimonial, ela não é uma relação natural. Foi Deus quem criou o casamento. E Ele estabeleceu leis que não são apenas naturais e humanas, são leis espirituais. São princípios espirituais. Eu achei interessante um ministro bem famoso dizendo que costuma dizer que se você quebrar o princípio vai quebrar você. E é verdade. Amém? É uma faca de dois gumes. Enquanto o princípio está te dando uma orientação para o teu crescimento, para o teu rompimento, para o teu avanço. Porque o princípio carrega em si o poder de Deus que é liberado quando você o cumpre. O contrário também é uma grande verdade.
Quando deixamos de cumprir princípios, irmãos, seja quais forem aqueles que Deus estabeleceu sobre nós, então as consequências também chegam. Amém? E Deus deixou tudo bem esclarecido, bem colocado, bem organizado, para que a gente não precise errar. Além disso, tem o Espírito Santo dentro de nós, que nos guia. É só você dar um pouquinho de ouvidos a Ele, é só você dar um pouquinho de atenção a Ele, marido, que você vai começar a ouvir algumas coisas sobre a tua casa, sobre a tua família, que vão trazer grandes rompimentos. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que nós prosperemos em todas as áreas. Quando João escreveu a Gaio, ele disse: eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como próspera é a tua alma. Aquela palavra próspero ali está falando de uma prosperidade, sim, mas de uma boa jornada. Ele estava falando: olha, eu desejo que você tenha uma boa jornada, e ter uma boa jornada é ter uma vida equilibrada, uma vida cheia do Espírito, uma vida em paz e alegria, um casamento realizado, aonde não há dívidas. Dívidas no sentido de que o marido paga a sua dívida e de que a esposa também paga. Sabe, esse texto que nós lemos aqui sobre as dívidas, aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, está dentro de um contexto sexual, sim, mas veja, não foi só esse dever que Deus estabeleceu. Marido, Deus estabeleceu você como sacerdote dentro da sua casa, para que você ministre a parte de Deus sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, amém? Para que você possa amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, amém? E nem sempre isso é confortável, nem sempre andar em amor vai fazer aquilo que gostaríamos que fizesse. A lista é grande. Eu quero que você abra, já que o Espírito Santo está nos inclinando para isso. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 4. Aleluia. Quando fala do amor e as características desse amor, ágape, estão aqui. A partir do verso 4, 1 Coríntios 13, diz assim: o amor é paciente. Ou seja, se você anda em amor, você anda em paciência. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Ele disse: maridos, amai as vossas esposas. Então, quando o marido não procura o seu próprio interesse, mas o interesse da esposa, em suprir a necessidade dela primeiro, então ele está andando em amor, amém? Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pastor, mas é demais para mim, essa relação de coisas aqui, elas são absurdas, não tem como fazê-los cumprir, não tem como fazer isso aqui no dia a dia. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra fala em Romanos capítulo 5, no verso 5, que o amor de Deus, o ágape, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que vocês podem amar sim, porque o amor não é de vós, ou seja, está em nós, foi derramado nos nossos corações, então não há desculpa. A palavra fala em Gálatas capítulo 5, no verso 22, que o fruto do Espírito, amor, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Eu sei que os améns hoje estão bem diminuídos, mas está tudo bem. Amém? Então, verdadeiramente, homens, vocês são sacerdotes da parte de Deus para ministrar às suas esposas. Amém? Ministrar com o amor ágape, ministrar com direções e instruções da parte do Espírito Santo, mas também ministrar com a sua própria vida. Às vezes as pessoas, alguns maridos aí fora, não aqui, eles pensam que só colocar a comida na mesa já está suficiente, mas não está suficiente. Amém? O marido precisa que ele seja o supridor, porque ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça
da igreja. Amém? Aleluias. É cabeça, mas não é cabeça para pisar. É cabeça, mas não é cabeça para subjugar. Eu tive muito problema no meu casamento quando me casei. Nós vamos fazer esse ano, graças a Deus, 25 anos de casados. Nós nos casamos no dia 23 de setembro do ano de 2000. Mas eu quero dizer a você que os 3 primeiros anos do nosso casamento foram anos de muita tribulação e de muitos desafios. As pessoas às vezes casam e falam, foi céu na terra. No meu caso, foi inferno na terra. Foi um tempo de muito problema, de muita dificuldade. Mas nós aprendemos. E muitas dessas dificuldades aconteceram no nosso relacionamento. Porque eu tinha uma ideia errada sobre ser cabeça como marido e minha esposa ser aquela que é a ajudadora ou aquela que está em submissão. Eu entendia que a mulher tinha que obedecer ao marido, ela não podia falar nada, ela tinha só que fazer sim, sim e obedecer. E a gente teve muito problema com isso, até que eu entendi que verdadeiramente, irmãos, a esposa, ela é aquela que quando Deus estava criando a esposa para Adão, Eva, lá em Gênesis no capítulo 3, e a palavra diz que Deus olhou para o homem e ele disse, não é bom que o homem esteja só. E ele disse, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Veja, mulheres, ele falou idônea, não falou dona. Amém? Ele disse algo bem interessante, porque quando você vai para o original, você vê que Deus estava falando de uma criação ou de alguém que ele estava criando, que tinha uma capacidade superior. Então, graças a Deus, ele não tirou da cabeça, ele tirou da costela. Por quê? Porque a mulher, ela é uma ajudadora, ela é uma auxiliadora, e tem uma capacidade nela, que foi colocada por Deus, para fazer com que aquilo que é o projeto, o plano de Deus, venha se cumprir mais facilmente. Quando Deus disse, não é bom que ele esteja sozinho, ele estava dizendo, olha, é melhor colocar uma mulher do lado dele, para que ele faça as coisas direito. Então existe uma capacidade poderosa na mulher. Então tolo é o homem que despreza essa capacidade. Então quando fala de uma missão, está falando de algo, alguém que Deus colocou ao seu lado, para que você possa cumprir essa missão. E ela está debaixo, submissa a essa missão. Amém? Com uma capacidade elevada, com entendimento, com percepções, com algo que Deus colocou dentro, para fazer com que as coisas funcionem e funcionem bem. Alguém pode dizer amém aí, mulheres? Aleluia. Então, homem, você que é inteligente, e já tem um texto da palavra que fala sobre isso, está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7, Paulo falando para os maridos, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7, ele diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Mas a palavra no original, discernimento, está falando de inteligência. Seja inteligente no relacionamento, no dia a dia. Por que inteligente? Porque inteligente é o homem que utiliza ou faz com que essa capacidade que está na mulher aflore em benefício da missão. É o homem que tem o entendimento, a sabedoria e a inteligência, e ele vai saber falar na hora certa. E ele vai saber conduzir as coisas no tempo certo. Eu tive muito problema no meu casamento no começo, porque se alguma coisa saísse fora daquilo que eu pensava que tinha que ser, então eu já batia de frente logo. E aí, quantos sabem que quando há uma semente, uma plantação ruim, sobretudo daquilo que se fala, a colheita é imediata. Quando se fala de casamento, então as colheitas vinham imediatas e os atritos estavam ali dia e noite.
Então, marido, tenha sabedoria. A palavra fala de uma inteligência, viver a vida comum do lar com discernimento ou com inteligência, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Quando ele diz frágil, não está falando de alguém fraco, mas de alguém extremamente sensível. Alguém pode dizer amém aí, mulher? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Deixa eu te fazer uma pergunta: se tratar mal a esposa, se não a considerar, se não andar com inteligência ou com discernimento na vida comum do lar, aqui diz que as orações são interrompidas. Deixa eu te fazer uma pergunta: se interrompe a oração, será que vai interromper a vida financeira? Será que vai interromper a saúde? Será que vai interromper a harmonia dentro do lar? Será que vai interromper todas as outras coisas? Porque veja bem, irmãos, o que há de mais importante em estar em comunhão com o Pai? Nós temos comunhão com o nosso Pai através da oração. Então é importante entender isso, que o marido, ele é o cabeça da mulher, mas ele não é o cabeça para pisar na mulher, ele é o cabeça para dar direções que ouviu do Senhor, mas ele também é aquele que é inteligente e traz a mulher para perto, e ouve o conselho, e para ponderar, e coloca as decisões, e ouve aquilo que está sendo percebido pela esposa. Então é ele quem toma a decisão, mas é bom demais você tomar uma decisão amparado em concordância. A palavra do Senhor diz que quando não há concordância no lar, ele já está subdividido, e ele não pode existir. Então é bom ter concordância, é bom ouvir, é bom conversar, é bom colocar no papel antes de tomar decisões. Eu sei que você, homem, é o cabeça e a decisão está contigo, não deve ser diferente, mas você precisa ouvir. Sabedoria, discernimento e inteligência. Amém? Alguém pode dizer amém aí? O cabeça é para receber do Senhor e ministrar para a mulher. O cabeça é da cabeça que vem as instruções, é da cabeça que vem as provisões. O homem, assim como Cristo, é o provedor do suprimento que a mulher e o lar precisam. Amém? Glória a Deus. Agora, para exercer chamado, ou para exercer o sacerdócio, é preciso observar algumas coisas. E eu quero trazer aqui um texto que me chamou muito a atenção. Uma palavra que foi dita, está lá em Êxodo, no capítulo 18, versículo 21. O contexto aqui todo mundo já sabe. Moisés estava aconselhando o povo, e naquela época eram mais de 3 milhões de pessoas. E Moisés era aquele conselheiro da parte de Deus. Êxodo capítulo 18, verso 21. E Moisés estava aconselhando o povo desde de manhã até a noite. E o povo estava desfalecendo, assim também Moisés. E aí quando Jetro, seu genro, seu sogro chegou, viu aquela situação, e ele deu um conselho a Moisés da parte de Deus. E ele disse aqui no versículo 21, diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. E olha o que ele diz: homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Foi que Jetro disse a Moisés uma qualidade ou uma qualificação desse homem, e ele chamou este homem de verdade. Essa expressão me chamou muita atenção, até porque, irmãos, hoje está bem raro você encontrar homens de verdade. Eu não estou falando no sentido tão somente do estereótipo
masculino do homem, porque até isso está ficando meio prejudicado aí fora. Mas eu estou falando de qualificações que verdadeiramente colocam o homem nessa condição de homem de verdade. Eu quero que você se atente comigo no que diz essa palavra no original. Essa palavra verdade está falando de um homem que é um homem de firmeza. Essa palavra no original está falando que é um homem de fidelidade. Um homem de verdade. Um homem de certeza. Um homem de credibilidade. Um homem de constância. De confiabilidade. Então, quando ele disse que seja um homem de verdade, ele estava falando dessas características. Amém? E quando ele diz verdade, ele se refere à verdade do que foi dito. É um homem que diz a verdade está na sua boca. Isso está meio difícil por aí, irmãos. Não aqui, porque nós temos uma natureza, a natureza do nosso Deus. Nós nascemos de novo, e essa não é a nossa natureza. A sua natureza, você nasceu de novo, homem ou mulher, a sua natureza é a natureza do seu pai. E no seu pai não há mentira, não há engano, não há engodo. Por isso que crente não mente. Alguém pode dizer amém aí? Por isso que crente não xinga. Pode dizer amém aí? Aleluia. Sabe, ele diz que este homem de verdade é aquele homem que tem verdadeiramente um bom testemunho. É o homem que tem de fato uma instrução divina. Ei, nós estamos vivendo num mundo que está em trevas. E eu quero dizer a você, se você tem expectativa de que o mundo melhore, como que um mundo que tem um príncipe chamado diabo e seus demônios pode melhorar? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, vai piorar lá fora, mas para nós que somos filhos, vai só melhorar. Porque nós somos filhos do Altíssimo, e existe um poder que está sobre nós para reinarmos. Tem uma palavra que diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, reis e sacerdotes. Ande segundo o que a palavra diz que você é, e as portas que precisam ser abertas para que isso que a palavra diz que você é aconteça, elas serão abertas, porque a palavra do Senhor não pode voltar para ele vazia, mas vai cumprir aquilo para o qual ele enviou. E ela disse, irmão, que você é mais que vencedor. Deus não pode voltar atrás, nem o diabo pode anular aquilo que Deus disse. Você pode até não querer, ou você pode até não acreditar, mas isso não vai mudar a verdade da palavra. Fica com a verdade, fale a verdade, ouça a verdade, olhe para a verdade, ande na verdade. Amém? Faz parte da sua natureza. Então eu quero dizer a você, homem, que você é um sacerdote, e existem alguns pré-requisitos para exercer o seu sacerdócio. Homem de caráter, cumpre o que diz. Homem de uma só mulher, homem que paga as suas contas, homem que ama o Senhor acima de todas as coisas, homem que serve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida, e um homem da palavra. Alguém pode dizer amém aí? Glória a Deus. Então essa é a sua verdadeira identidade, como sacerdote e como um homem que exerce o seu sacerdócio dentro da sua casa. A tua esposa vai estar extremamente confiante, ela vai sim acreditar na decisão de um homem que ouve o Espírito Santo, e quando toma decisões, mesmo que naturalmente elas pareçam que não vai dar certo, mas ao final, porque se for o Espírito Santo que te disse, ele vai te dar uma direção para a prosperidade, para crescimento e não para fracasso. Fica fácil para uma mulher confiar no homem que ouve o Espírito Santo, que a ama e que vai colocar em lugares mais altos. Alguém pode dizer amém aí? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você essa noite. Como disse, nós falamos muito aqui para os homens, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer outra oportunidade para alguém trazer uma palavra para vocês, mulheres. Mas eu percebi no meu coração que hoje o Espírito Santo está querendo levantar homens e mulheres, homens fortes na palavra, e que se posicionem no sacerdócio que recebeu da parte do Senhor.
Tem coisas grandiosas que Deus vai fazer através da sua vida, mas você precisa ter a percepção correta daquilo que Deus quer fazer através de você e por você. Há um tempo em que Ele vai manifestar coisas que, naturalmente falando, o teu braço não poderia fazer. Mas não se trata daquilo que você pode. Se trata a respeito daquilo que Ele pode fazer. Não limite o Senhor, nem aquilo que Ele pode fazer. Talvez tenham coisas, homens, que precisam ser resolvidas. Tem coisas que estão longe do seu alcance, mas não do alcance do Senhor. Mas eu ouço o Espírito Santo falar de posicionamentos. Homem, é necessário se posicionar naquilo que Deus estabeleceu sobre ti e sobre a tua casa. Tem coisas que estão sendo levadas dentro dos lares porque não há acordo, porque não há abertura para a mudança. Mas hoje o Espírito Santo fala contigo sobre áreas específicas. Enquanto eu falava, o Espírito tratava contigo de áreas específicas que precisam ser observadas. Porque é simples, quando você põe o mandamento para funcionar, o que está na aliança se manifesta automaticamente. As pessoas fazem um rema e ao final, elas, quando vão ministrar, elas dizem: olha, a minha vida nunca mais foi a mesma. Será que é porque tem uma mágica no rema? Não, é porque as pessoas começaram a ouvir a verdade e ajustaram suas vidas à verdade da palavra. E as mudanças começaram a acontecer. Do mesmo jeito, o Espírito Santo está falando conosco essa noite, igreja, sobre algumas mudanças que precisam acontecer. No âmbito da sua família, no âmbito da manifestação do sacerdócio, de parar um pouco do ativismo. Às vezes a gente perde muito tempo com aquilo que é distração e que não vai trazer edificação. Talvez se o apóstolo Paulo tivesse nos nossos dias, já teríamos visto muitas cartas dele à igreja, dizendo e falando sobre as distrações dos nossos dias. Sabe, e na verdade o que importa é que você esteja tão conectado àquele que está querendo promover o mais, o crescimento e o rompimento na sua vida, na sua casa, na sua família, que seja necessário o tempo que for para que você possa ouvir e receber da parte dele aquilo que precisa se manifestar na sua vida e na sua casa. Eu decidi falar sobre esse assunto porque o Espírito Santo me fez ver que quando o sacerdote toma um posicionamento, tudo muda na sua casa, na sua família, na vida da esposa, no relacionamento conjugal, no relacionamento íntimo, com os filhos. Tudo muda, porque tudo vem do cabeça. Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da esposa. E são estes que conduzem a família. Vocês estão aqui. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que há algo da parte do Espírito Santo essa noite aqui. A unção despedaçando jugos, para que fique mais fácil. Aquilo que estava difícil se tornar fácil. O que estava lento ser ativado com fluidez. Posso ouvir amém? Pai, no nome de Jesus, te louvo e te agradeço pela unção do Senhor que está aqui, banhando a sua igreja. Graças te dou, Pai, por estes homens, por estas mulheres, por estas famílias, que são famílias segundo o Senhor. Graças te damos porque somos a sua igreja. Pai, e eu te louvo pelas intervenções em famílias, em lares que estão aqui. Obrigado porque hoje o Senhor começou algo novo. Pai, nas famílias, nas casas, homens que vão se levantar segundo a palavra, homens que vão se levantar segundo discernimento, com inteligência. Pai, homens que vão ouvir
mais as suas esposas, que vão conversar mais, que vão tomar decisões acertadas, homens que vão exercer o chamado sacerdotal, como sacerdotes, ministrando da parte do Senhor vida e poder e autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, obrigado por esse povo abençoado. Graças te dou, Pai, por intervenções naquilo que o braço humano, natural, a capacidade humana não pode interagir, não pode agir, não pode fazer. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu te dou graças, Pai, por grandes rompimentos que acontecerão. Pai, que vai alcançar a família, que vai alcançar a igreja. Pai, obrigado por um tempo de grande satisfação, de alegria, Pai, nas casas, nas famílias, porque o anjo do Senhor está visitando, Pai, situações e questões, Senhor, que são, Pai, às vezes até íntimas, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Obrigado, Pai, por estes anjos, como diz na sua palavra, dará ordens aos seus anjos. Eu te louvo por anjos do Senhor que estão visitando questões, causas aqui, que só eles sabem, Pai, o diabo e os seus demônios sendo envergonhados em todos os seus intentos e todos os seus intuitos. Obrigado, Pai, porque eu percebo. Obrigado porque eu percebo, Senhor, o mover e a graça e o poder do Senhor em manifestação, um alcance espiritual grandioso. Pai, obrigado por nortes sendo mudados. Te dou graças por aquilo que não estava ajustado sendo ajustado, pelo poder da sua palavra que não pode voltar vazia, mas pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós te bendizemos por essa igreja forte, por esse povo forte, por essas famílias fortes, entendendo que é o Senhor quem opera o poder, porque estamos em obediência à sua palavra e aquilo que a sua palavra diz ao nosso respeito. Te dou graças por homens sacerdotes fortes no Senhor, cheios de sabedoria e de entendimento, sendo levantados pelo Senhor nessa geração, sendo como faróis, famílias fortes como faróis, apontando para o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém, irmãos? Há algo da parte de Deus aqui essa noite. A unção de Deus está movendo coisas. Há um poder de Deus em operação. E aquilo que você estava com dificuldade para romper, já está rompido, porque rompimentos estão acontecendo para a glória do Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado pela grande oportunidade. E o Senhor abençoe cada um de vocês. Pastor Wellington, Jussane, pela igreja forte, poderosa no Espírito, no nome de Jesus.